Chamamos agora o senhor Tássio Barbosa Oliveira, da Bahia Solar, para fazer a sua apresentação no painel Políticas Públicas. Bom dia, obrigado, Noel, pela apresentação. Meu nome é Tássio Barbosa, sou engenheiro eletricista, tenho mestrado em energia solar fotovoltaica pela Universidade de Madrid e atualmente eu atuo como consultor técnico da Associação Baiana de Energia Solar, qual eu represento agora, Conselho de Consumidores da Coelba, concessionária da Bahia, e sou consultor técnico do INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa e Sustentável. Também participei da comissão técnica junto à BGD e Absolar, que organizou a documentação técnica que embasou o setor solar como um todo na revisão da 482, no documento técnico que foi para a ANEEL. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, como que os equívocos da ANEEL e do Ministério da Economia estão influenciando hoje a revisão da Resolução 482, que trata justamente da compensação de energia solar no Brasil. Hoje, a energia solar ainda é incipiente, somos apenas 4 unidades que recebem ou compensam os créditos a cada 1.000, ou seja, se você tem aí, olha no seu horizonte, 1.000 casas ou 1.000 empresas, apenas 4 delas vão ter energia solar, isso é muito pouco, se a gente comparar o Brasil com outros países, isso é uma quantidade muito ínfima, e é um dos principais motivos que a gente fala taxativamente que a ANEEL não deve travar o desenvolvimento da energia solar num momento tão precoce. E quais são os principais benefícios da geração distribuída? Não depende de chuvas. É claro que as chuvas vão atrapalhar a geração naquele dia, mas ao longo do ano a previsibilidade de geração é muito grande. Não depende do gás boliviano. Hoje o Brasil importa gás da Bolívia, todos os anos está importando gás. E é uma dependência energética de outro país, isso é muito perigoso. E não depende de investimentos do governo. Praticamente todos os investimentos, mais de 99% dos investimentos em energia distribuída, vem do próprio bolso, vem da iniciativa privada, do bolso dos trabalhadores, diretamente. Não emite gases de efeito estufa na produção da eletricidade. Não fica à mercê da corrupção. Aqui a gente faz um paralelo com o Angra 3, que está com previsão de início de produção de energia em 2026. E, principalmente hoje, né, o sol não entra em quarentena e alivia o bolso dos empresários durante a pandemia e mantém emprego. Você imagina um restaurante fechado que pagava R$ 10.000, agora paga 100. Quantos empregos que ele pode manter durante essa pandemia? Bom, a ANEEL já havia prevendo essa alteração na resolução, mas tudo indicava que seria uma taxação de mais ou menos até 28% daqui a 2 ou 3 anos, que seria, no caso, a alternativa 1, que seria não compensar a parte da energia que paga o transporte para as concessionárias. O transporte dessa energia teria que ser pago para as concessionárias e hoje o abatimento é total, é 100%, que é a alternativa 0. E eu falei um pouco da 1, da 0, agora eu vou falar da 5, que é a nova queridinha da ANEEL, que você simplesmente compensa uma fração do que você paga hoje, ou seja, você compensa apenas 38% do que você gera, e os outros 62% você continua pagando, e isso que vem sendo chamado de taxação do sol, ou imposto ao sol. E a ANEEL sempre foi muito a favor da energia solar, da microgeração solar e da mini geração distribuída como um todo. Hoje, principalmente, a gente tem a solar. E ela tratava isso aqui em junho de 2011 como uma troca, sistema de compensação não oneroso para os demais consumidores. Isso em junho de 2011, onde já havia dezenas de países com muita geração, ou seja, eles já tinham um background onde eles poderiam verificar como isso evoluiria no Brasil de forma muito assertiva. E já tinham essa visão. Só que, em janeiro de 2019, ainda, na verdade, em janeiro de 2019, eles falaram que a alternativa 0, em 25 anos, causaria um prejuízo para a população de 4 bilhões, o que a gente contesta, mas não é algo tão grave quanto o que eles fizeram depois. A gente está aqui em janeiro de 2019. Em agosto, eles falaram novamente que a energia solar, que a geração distribuída e a energia solar eram benéficas, quando falaram das tarifas do Pará, porque o Pará tem distâncias muito grandes das redes, tem muitas perdas, e eles admitiram que a energia solar ajuda nesse sentido. Tanto é que, em agosto de 2019, enviaram um ofício para a Câmara dos Deputados, mostrando que a geração distribuída, como está vendo aqui embaixo, poderia, sim, reduzir a conta de todos. Depois, em junho de 2020, já agora, nesse mês, eles fizeram a chamada conta Covid, fizeram um teto da conta e não incluíram a energia solar, ou seja, eles atestaram que a energia solar não causa prejuízo às distribuidoras. Eles colocaram nesse teto da conta Covid quase 5 bilhões de perda de mercado, 9 bilhões mais ou menos de inadimplência e 860 milhões do diferimento no pagamento da demanda contratada.
E para ressarcir as perdas que as concessionárias poderiam ter com energia solar, eles colocaram zero. Ou seja, mais uma vez, nesse mês, agora que a gente está em junho, admitiram que as concessionárias não têm prejuízo em relação por conta da energia solar, senão estariam também compensando ela via empréstimo nessa conta Covid. E como foi que a ANEEL chegou a um prejuízo multibilionário, um suposto prejuízo em relação à energia solar? Bom, eles mandaram umas planilhas bastante complexas lá em outubro de 2019, na abertura da nova consulta pública, e lá eles quiseram saber o quê? Quanto que a energia solar causaria, a análise era essa, quanto que causaria de prejuízo para a população, e se causaria. E quais são os inputs dessa planilha? É uma planilha que tem lá umas oito abas, cada aba pode chegar a mais de 200 linhas, a planilha é bastante complexa, mas a gente analisando cada célula especificamente, a gente achou uma que é bem interessante, que é uma que trata do impacto para a distribuidora por megawatt-hora. A gente vê lá que tem um valor de 138, e para os demais usuários 191, ou seja, praticamente é isso que ela queria descobrir. Porém, quando a gente clica nessa célula para ver de onde que ela vem, é um valor fixo, ou seja, a ANEEL já coloca como um pressuposto da planilha, um input da planilha, que há um prejuízo, e esse prejuízo é de R$ 138,10 por megawatt-hora, mais os 191 dos outros usuários, soma esses dois valores, multiplica pelos bilhões de quilowatts-horas que seriam gerados e serão gerados pela energia solar fotovoltaica e as demais gerações distribuídas durante 25 anos, e dizem que esse é o prejuízo para a população. Ora, como é que eles querem calcular se há prejuízo, já considerando que há um prejuízo, e esse prejuízo já está calculado antes? Só falta multiplicar pela quantidade de energia que seria gerada nesses anos. Então, assim, fica muito fácil dizer que a energia solar causa prejuízos, porém, os prejuízos podem ser causados, sim, ao Brasil, se acreditarem nessas contas que a ANEEL fez. E agora a gente foi tentar descobrir quais eram os motivos que levaram a ANEEL a colocar esses dois valores. Licença. Há uma nota técnica, número 188, que não está na consulta pública, que a ANEEL abriu sobre o tema. A gente teve que ligar para a ANEEL e pedir esse documento. Eles mandaram, e lá a gente viu que começava a ser assim: a geração distribuída, nas partes mais importantes, lógico, a geração distribuída faz com que o mercado de energia das distribuidoras diminua, isso é óbvio. Mas o que é isso? Isso é o efeito Uber. As distribuidoras, elas têm menos mercado, porque as pessoas estão gerando a própria energia, obviamente o mercado delas vai diminuir. Vamos ver como é que isso acaba. Ela fala também que não é objeto do presente estudo, olha só, avaliar os potenciais benefícios que a mini e microgeração distribuída teria. Ou seja, não considerou diminuição de investimentos, postergação de investimentos por diminuição da demanda, diminuição dos custos operacionais, perdas técnicas, que você tem energia que, em vez de vir de Itaipu, em vez de vir daqui, no caso, que eu estou na Bahia, de Sobradinho, a 600, 700 quilômetros, vem daqui do telhado da casa, de 20 metros, eles não consideram que isso tenha diminuição de perdas, e as perdas são quadráticas. Ou seja, sem os impactos positivos, logicamente, haveria apenas impacto negativo, e é isso que eles, entre aspas, comprovaram através desse estudo, que a gente vê que não é um estudo que foi feito de uma forma decente. E continuando, eles falam que vários custos poderiam ser considerados custos fixos, ou seja, se você tem um mercado que diminui os custos fixos que não são alterados, porque são fixos, você teria menos pessoas pagando pela mesma quantidade de coisas, e essas pessoas, em tese, pagariam mais. Porém, quais seriam esses custos? Custos de rede básica. Logicamente, quem usa energia solar diminuiria os custos de transmissão, porque cairia a demanda da transmissão. Outra coisa, outros custos fixos, como CDE. Mais adiante, vou falar um pouco do CDE, como a energia solar pode diminuí-lo, e o PROINFRA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas. Por exemplo, ele quereria que as pessoas que têm energia solar ainda contribuíssem com fontes alternativas, sendo que elas já deram a parte dela, já contribuindo com do próprio bolso com fontes alternativas. Ou seja, esses custos fixos poderiam ser diminuídos com a energia solar e não acarretaria necessariamente um aumento de custo para os demais. Continuando aqui, essa nota, ela faz uma conta, chega nesses 191, porém a gente só recebeu o PDF, e a gente não tem nenhum método que a gente possa fazer para recalcular, para ver se realmente é esse valor, ou se é 10, se é 191, se é 10, não tem como a gente saber, que a ANEEL só mandou o estudo já em PDF pronto, sem Excel, sem nada que a gente pudesse verificar. E, em um momento, no item 50, ela fala que pede a redução do faturamento da parcela B, que é o faturamento que vai para a concessionária, a parte da energia que vai para a concessionária em termos de reais. Não existe hoje mecanismo associado à recompensação desta perda. Ou seja, seria uma perda da concessionária. Mas quando a gente olha a conta aqui que ela faz, ela joga essa perda para o usuário e diz que esses 15 bilhões que a concessionária perderia, na verdade, seriam os outros usuários que perderiam. Ou seja,
ela se contradisse aqui mais uma vez. Eu vou adiantar um pouco, essa apresentação vai ficar disponibilizada e eu vou tentar mostrar um pouco como seria o futuro da energia distribuída, mas mostrando que também na questão da tarifa mínima, a ANEEL usa a conclusão como premissa. Eles dizem que os usuários, por se acatar a alternativa 5, você haveria um grande aumento das situações em que a energia injetada é integralmente utilizada no abatimento do consumo. Eles usam essa tática para chegar na própria conclusão que a alternativa 5 seria melhor, ou seja, ela utiliza a conclusão como premissa nesse quesito, que não faz sentido nenhum. Nem o Excel consegue usar conclusão como premissa, ele trava, não sei como é que a ANEEL conseguiu fazer. E continuando agora sobre o Ministério da Economia, eles falaram que haveria um prejuízo de quase 24, 23,5 bilhões por causa da energia solar, energia distribuída. Porém, nós do setor solar fomos pessoalmente a uma reunião no Ministério da Economia, mostramos os erros de cálculo dessa planilha. Essa planilha foi enviada uma xerox de um PDF, ou seja, não dava para fazer, mas a gente refez, conseguiu refazer no Excel todos os itens e vimos que tinha alguns erros. Por exemplo, não era para se considerar o custo alternativo da geração solar centralizada, porque a geração distribuída deixa de usar energia a gás. Ou seja, ela diminui também as bandeiras. Se a gente simplesmente considerar isso, o prejuízo sairia de 23 bilhões e a gente teria um lucro de quase R$ 1 bilhão. Ou seja, apenas um parâmetro que foi mal interpretado pelo Ministério da Economia muda totalmente o cenário. A gente vê que a energia solar, do jeito que ela está hoje, ela é benéfica para os demais consumidores. Ou seja, são dados errados que foram apresentados pelo setor solar em loco, no Ministério da Economia, e eles, mesmo assim, não consideraram e continuaram tendo essas premissas incorretas. Agora, a posição de alguns órgãos. O Ministério Público Federal pedindo para continuar a compensação do jeito que está hoje, ou seja, alternativa zero, até o patamar de 5 ou 10% de toda a energia produzida no país. Hoje a gente tem menos de 2%. A posição da AJUF, Associação dos Juízes Federais, Associação dos Juízes Federais, fala que essas alterações causariam insegurança jurídica e que não podemos caminhar para trás. OAB, eventual alteração da resolução necessita considerar sanções administrativas para as concessionárias, que quem está no dia a dia com energia solar e energia distribuída, como todos sabem, que as concessionárias atrasam muito, atrasam obra, atrasam troca de medidor, atrasam projeto, e eles têm zero de multa. E a ANEEL está mudando várias coisas, não está colocando uma linha sobre essas multas, isso que a OAB está falando. Agora, falando um pouco sobre a energia solar para todos. Dos consumidores de baixa renda do Brasil, metade deles, com apenas 2 painéis, conseguiriam reduzir até 70% da conta. Mas será que a ANEEL está buscando, as concessionárias estão buscando usar o dinheiro do Programa de Eficiência Energética para isso, para colocar 2 painéis para essa população carente? Falando um pouco do CDE, a gente tem custo de carvão, quase R$ 1 bilhão por ano, que o brasileiro paga na conta de energia para estimular o uso do carvão mineral, que é a energia mais poluente que existe hoje. E a conta Covid, que eu falei também mais cedo, 15,29 bilhões de reais. A energia solar você não vê aqui, não tem nada na tabela de subsídio sobre energia solar. A ANEEL poderia fomentar o uso de energia solar para reduzir a CDE para rural, para esses clientes que têm menos dinheiro, mas não. O que foi feito é isso aqui: subsidiar 50% da energia solar para as pessoas que têm dinheiro para pagar entre R$ 9.000 no boleto. A concessionária local paga a outra metade com o dinheiro das pessoas que estão pagando a conta de luz. Ou seja, isso aqui é um Robin Hood ao revés. Aqui falando que, mesmo considerando todos os impactos negativos, a energia solar aumentaria o custo dos outros consumidores em até 1,8%, se não fosse considerado impactos positivos. Ou seja, não é isso que acontece, mas mesmo se fosse, seria um valor muito baixo. Aqui a gente faz algum tipo de comparação de outras coisas que a Abradee tem feito, que no estudo pediu para não considerar ganho de energia habitada, não considerar ganho de perda técnica, não considerar postergação de investimentos. Ou seja, a Abradee estava tentando fulminar a energia solar através do documento que ela fez para a ANEEL, mostrando qual é realmente a posição dela. Só comparando um pouco a energia solar com o Procel, foram 23 bilhões de quilowatts-horas economizados em 2018, energia solar e distribuída como um todo gerou menos de 2. Isso também é eficiência energética, deve ser tratado como eficiência energética e não deve ser cobrados impostos nem taxas sobre essa energia. Aqui eu fiz um comparativo mostrando que a ANEEL está tentando tapar o sol com a canetada, tirando a rentabilidade da energia solar. Isso vai afetar cada concessionária de uma forma diferente. Por exemplo, mesmo se for alternativa 1, afetaria a Eletropaulo em 20%, você perderia 25% da rentabilidade, e na Coelba seria 40%. Tentando adiantar aqui um pouco, o payback, usando a planilha da ANEEL, subiria
de 7 anos e meio para 21 anos e meio, ou seja, mataria todo o setor. Comparando com a carona, usando energia solar, ou então pegando a carona com alguém, você diminui o tráfego, você também diminui o faturamento das concessionárias, mas não é por isso que é ruim, você também causa vários benefícios, tem menos carros nas ruas. E a Califórnia, hoje taxa em 10 centavos por quilowatt-hora, depois já tá com 5% de energia solar na matriz, e teve 20 anos de estabilidade regulatória. O Brasil está querendo taxar em 5 vezes mais, a 50 centavos. A Espanha trocou 9 vezes a regulação. A gente vê que em 2008 teve bastante geração solar e geração aqui é solar, e depois caiu isso muito, só foi voltar no ano passado, quando eles trocaram as regras novamente. E, falando rapidamente, qual será o nosso rumo? Temos o projeto de lei do deputado Lafayette, que está sendo trabalhado bastante por Ricardo Costa. Engenheiro Ricardo Costa, seria assim: geração local, 10% da TURD, fio B, ou seja, como se fosse a alternativa 01 a partir do ano que vem, iria alternativa 03, 05, até chegar na alternativa 1. Para geração compartilhada com compensação residencial, seria dessa forma, também parecida com a de cima. Se for compartilhada, sem compensar 100% para residencial, seria já ano que vem 50% da TURD, ou seja, alternativa meio, em 5 anos alternativa 1, para geração remota já seria alternativa 1 direto. Como é que isso vai ser feito? Vai ser um projeto substitutivo de um projeto de lei que já está em análise. Já outra alternativa, que é a do Beto Pereira, que está sendo também encabeçada pelo Movimento Solar Livre, já foi protocolada e já foi aprovado pedido de urgência urgentíssima, com 348 assinaturas de deputados. E como é que é ela? Ficaria, após a entrada em vigor da lei, mini geração remota pura, você abate todos os componentes da tarifa, alternativa zero, mas paga 50% da TURD de geração, que é bem mais barata do que a TURD de consumo, e 30 dias após atingir 15% da carga da permissionada da concessionária, aí você mudaria, a mini geração remota pura passaria a pagar 100% da TURD G, e os demais abateriam todos os componentes da tarifa, exceto 50% da TURD fio B. E o custo de fase, aquele custo mínimo, não seria cobrado. Gostaria de agradecer a todos pela presença nesse fórum. Estou muito contente de estar podendo compartilhar isso com vocês. Eu peço para a ANEEL deixar o sol da liberdade brilhar em raios fúlgidos, enquanto houver sol, haverá esperança. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Tássio Barbosa Oliveira, da Bahia Solar, pela sua apresentação.